Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, que acaba de acontecer na Arena do Tricolor. O Grêmio ainda não conseguiu jogar o futebol que todo mundo imagina que o Luiz Castro pode fazer esse time jogar, é verdade. Mas morando nesse estado, e eu tô no Rio Grande do Sul, não tem como fechar os olhos para isso, tem decisão do Gauchão e mais do que isso, tem dois clássicos grenais pela frente. Sabendo que tem o Grenal da decisão e que o Inter tá na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio pega um elevador e vai para a parte de cima, tendo aí conquistado uma vitória dentro de casa, é óbvio que para a decisão isso faz toda a diferença. E sim, não há como tirar da análise desta partida o resultado, por mais que a gente possa fazer aqui considerações de tudo que aconteceu, da expulsão que impactou, das mudanças do Luiz Castro, de quem foi bem ou quem falhou no gol, de quem fez a jogada, quem deixou de fazer a jogada. E isso precisa ser colocado aqui na nossa análise. Eu também preciso te mostrar a minha tela na KTO, como sempre faço, tá aí pra você ver, eu não me escondo, ó. Tá aqui, ó, minhas apostas. Errei a do Inter, que eu botei que o Inter ia vencer e o Borré ia fazer gol. Errei também, só que tá errado, ó. Grêmio vence, Carlos Vinícius faz gol. Não fez gol, né? Acabei me ferrando. O Marlon fez um golaço, o Noriega fez um belo gol com a assistência do Marlon, mas eu me quebrei. Tô aí no momento que eu tô gravando o vídeo, tem a do Flamengo que eu fiz aqui, fiz uma outra combinada que eu perdi. Enfim, cara, é assim, tá? Eu mostro as ganhas e as perdidas também, é do jogo. Se tu quiser, pra brincar, pra te divertir, sabendo que é entretenimento, que tu não vai ficar rico da noite pro dia, que não vai ter promessa fácil, mas é pra, cara, vai lá, ali ó, tu tá vendo, é 10 pila. Eu tenho nessa conta aqui 218 reais, já tive 270, já tive 150, eu fico assim, aí quando eu ganho, bota 50, 60, aí depois perco 3, 4, é pra entretenimento. Se tu tá com esse espírito, se tu entendeu que a jogada é essa, na descrição do primeiro comentário tu vai ter um link da KTO e vai começar a brincadeira por lá. Tá bom? Gente, olha só, o Luiz Castro, a gente precisa começar falando que mudou o time mais uma vez. Ele faz algumas mudanças que são interessantes para análise. Por exemplo, Gustavo Martins e Vieri, os dois zagueiros, o Pavon na lateral direita, o time tinha o Noriega, primeiro volante, Nardoni e Mack no meio campo, é namorado na ponta direita. Eu não posso deixar de falar aqui que a expulsão ainda no primeiro tempo completamente justa, tá? Não tem absolutamente nada irretocável a expulsão. Cara, se o Marlon tá com o pé travado no chão, o Marlon tava agora, a gente tava dizendo assim, ó, vai operar amanhã, rompeu o tendão, tá fora da temporada, se voltar lá por outubro, novembro é muita coisa, porque, né, por tudo que aconteceu ali. Então não tem o que falar. Agora, eu preciso te dizer que o impacto no jogo ele existe. Na avaliação da partida, será que o Pavon teria uma atuação melhor do que a que teve, ou aliás, teria mais dificuldades a que teve por conta das liberdades que aconteceu depois da expulsão do lateral direito dos caras? Será que o Mack, como é que jogou e deixou de jogar? Isso não desmerece ninguém, mas eu preciso que tu entenda que impactou em todas as análises. Pontualmente aqui sobre cada mudança, tá? A primeira, na zaga. Hoje a gente até tinha uma informação de que o Kahneman podia jogar. O Kahneman não jogou. Jogou o Gustavo Martins e o Vieri, os dois zagueiros. E aqui tem a primeira questão. Tá claro, o Luiz Castro falou para a direção do Grêmio desde aquela primeira vez que esteve em Porto Alegre só para visitar. Conheço o Kahneman, não é um zagueiro para o meu estilo de jogo. O estilo de jogo dele é com a linha alta, ele precisa de zagueiros rápidos. O Grêmio ali queria contratar um zagueiro, não conseguiu e presta atenção. Ele testou o Balbuena, não deu tão certo, ele coloca o quê? Dois garotos. O Vieri na esquerda e o Gustavo Martins. Acho até que o Luiz Eduardo, que teve uma lesão muscular, tá fora pelos próximos 40 dias, zagueiro que era da Copinha, seria bem observado por conta desse quesito velocidade. E o Kahneman perde a oportunidade. Eu preciso falar sobre o Vieri. O Vieri vem de falhas consecutivas. Falhou contra a equipe do Juventude e o gol que foi sofrido pelo Grêmio foi uma falha importante dele. Foi um erro que gera protagonismo, a bola quica, se tu olhar, é até engraçado, porque tu olha no SofaScore, tu olha nos dados estatísticos, a nota dele tá maior até do que o Gustavo Martins, tá uma nota 7, tá uma nota acima da média do normal do futebol, só que aí o que acontece, se tu olhar o jogo, ele tem uma falha de uma bola que quica e ele acaba se atrapalhando, o Everton também sai ali, mas não é culpa do Everton, é culpa do Vieri, e o gol dos caras acontece. Como prestar atenção no jogo, olhar o jogo junto com os números faz toda a diferença. Depois disso foi a chance de ver o Pavon como titular na lateral direita. E olha, eu preciso te dizer, o Pavon é hoje o melhor lateral direito que o Grêmio tem. Isso é um baita elogio? Não necessariamente.
Isso quer dizer que o João Pedro, que até entra na segunda etapa, está ainda muito distante do João Pedro de 23 e que o Marcos Rocha tem suas dificuldades e estão apresentadas nessa temporada, principalmente por esse jeito de jogar, insisto, com a linha mais alta, tem que voltar mais rápido e tem algumas dificuldades. De resto, Nardoni no meio campo e Mac. Eu preciso começar a colocar aqui para vocês que, olha, foi quase um tripézinho de volante, tá? Foi o primeiro homem, a gente vai pensar, não, o Mac é meio campista. Ele até é. Só que assim, o primeiro volante era o Nardoni, era o Noriega. Vai dar uma confusão, Nardoni e Noriega. O Nardoni saía pela esquerda e pela direita saiu o Mac quase que como um tripé de meio campo. Eu insisto, a expulsão também prejudica um pouco da avaliação, porque o Grêmio tinha mais ataque, mais posse de bola, eles se retrancaram um pouco mais como tinham que fazer e tudo mais. Mas uma das provas disso é que o Mac saiu e entrou o Dodi, para recompor aquele setor ali do meio campo, porque é exatamente como eu vi o Luiz Castro jogar. Mas tudo bem, tu vai dizer que o Mac jogou um pouco mais pela direita, como se fosse um tripé de volante, mas ele também foi livre e solto pelo meio. E aliás, o Mac tem uma característica que é encantadora. Ele é ambidestro. E a bola vem pelo lado direito, ele domina com a direita, a bola vem pela esquerda, ele domina pela esquerda. Tu pode achar que não faz diferença, mas o simples fato dele ganhar 2 segundos de não ter que parar a bola com o pé e dominar para o outro e aí ver o que vai fazer, faz toda a diferença no processo. É só ver que sempre que os caras dizem, eu recebo a bola de costas pro gol, eu tenho que parar, pisar em cima da bola e girar para ver o campo de frente. Cara, isso é uma eternidade no futebol porque a marcação chega. O Mac tem essa vantagem em relação aos outros jogadores. O Nardoni me pareceu um cara muito combativo, muito voluntarioso, ajudou o Noriega, que cresce, me pareceu crescer um pouco mais com ele como primeiro volante, e acho que o Noriega pelo jeito vai ser volante, não sei também se o Noriega vai ser, se o Leonel Pérez entrando à disposição e aí o Noriega desce para a linha de baixo, né, para a defesa, mas o fato é que o Nardoni, eu considero que a nota dele foi muito boa, eu considero que ele teve uma boa estreia, que ele mostrou que é muito combativo no meio campo, que ele vai agregar essa situação, mas aqui tem duas questões. Primeiro, ele podia ter sido expulso. Aos 5 minutos, ele dá um pisão no cara. Chega atrasado, dá um pisão no jogador adversário. É um risco. É o famoso cartão que os árbitros têm como orientação do cartão laranja. Ele é mais do que um amarelo e menos um pouquinho do que um vermelho claro. E aí vai ter o árbitro que vai inteirar do laranja pro vermelho e vai ter árbitro que vai inteirar do laranja pro amarelo. Mas é óbvio que eu tenho certeza que a torcida do Galo vai reclamar desta situação. Preciso te pontuar que sem o Arthur o Grêmio sofre um pouco por criatividade nesse meio campo. O enamorado muito driblador, pega a bola e dribla todas. O Amuzu, o jogador que a gente conhece. O Carlos Vinícius não recebeu tanta bola, até por isso eu não bati o Odão na KTO. Morreu um pouquinho de fome ali. Mas enfim, tem várias coisas positivas e vários pontos interessantes a colocar do Grêmio, que tem novidades, que tem atrações que a gente pode falar. Mas eu tenho certeza que o Luiz Castro, embora saiba que para o Grenal é importante olhar para o lado do Inter e ver que tem algumas dificuldades maiores também, e o Grêmio vencendo, tudo mais, e beleza. Mas as trocas constantes, e aliás, acho que vai ser uma constante até pelo menos o cara se achar lá, o Luiz Castro, vai ser uma troca constante que nós vamos ver no Grêmio. O Grêmio vai trocar, a gente vai chegar agora no Clássico Grenal e vai dizer, opa, mudou o Grêmio. Mudou, trocou e tal. Se bobear, acontece isso. Por quê? Porque ele está fazendo os ajustes. Mas enfim, tem uma base mais consolidada, talvez ele siga com o Pavon na direita, talvez ele siga com os 2 zagueiros mais velozes, a dúvida é, por exemplo, no meio campo, o Arthur vai ter que voltar, quem é que sai por Arthur voltar para esse time? São alguns pontos que a gente vai pensar para o Clássico Grenal. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.